Olá, rapazes e raposas, aqui quem fala é o Reiko, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Leitor Beta. Galera, dessa vez no começo do vídeo eu não vou colocar a intro agora, por causa que eu tenho que fazer umas considerações nesse começo de vídeo. Eu vi que o Hadou, ele tem um sistema para fazer as análises de livros históricos, só que eu não consigo fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que o Hadou é um gênio, porque, cara, o modo que ele faz vídeo é sensacional, eu não conseguia fazer daquele jeito. Então eu vou fazer o meu sistema, gente. Tanto que esse vídeo, o título nem tá o análise resenha histórica, eu não pesquisei isso, eu sabia de memória porque o canal é nosso e eu sei o nome de todas as séries. Continuando, eu queria dizer que, tipo, eu vejo um espelho em mim da minha geração, uma geração que não está acostumada a ler, ou se lê é pouca parte dessa geração e às vezes até pouco, mas não é o caso de vocês, porque aqui quem está no canal de literatura. Mas continuando, eu vou colocar o nome dessa série de Lore do Mundo, mas aí eu vou explicar o porquê. Lore, a tradução mais ou menos é história, mas não é só isso. Lore envolve várias coisas, é uma parte de folklore, sabe? Lore, aí só que é do inglês. Aí é um conjunto de tudo que há no universo, tipo, do mundo real agora, lore do mundo. Aí eu tive essa ideia e quis trazer pra vocês. Mas também vou fazer esse vídeo como se fosse uma espécie de mini aula. Mini aula porque eu não vou fazer o livro todo, até porque seria quase uma cópia. E eu quero fazer isso por causa que até incentiva mais a comprar o livro, porque você vê tipo, ele pegou só essa parte tão interessante, então ele deve ter muito mais coisas interessantes nesse livro. Então é isso que eu queria fazer, e até porque eu tô pensando em fazer aquele método de leitura que o Olavo ensinou, que era tipo, começar com tudo logo, pegar um montão de livro, ler uma parte dessa, aí você terminar essa parte, você vai para outro livro, entendeu? Aí até desse modo eu poderia fazer esse sistema, sabe? Que aí de pouquinho em pouquinho vocês vão evoluindo comigo, então vai ser legal esse negócio. E eu vou só explicar algumas partes importantes. Explicar não, vou pegar do livro e falar algumas considerações minhas. Continuando, agora eu vou iniciar o vídeo, porque agora eu já falei demais. E vamos continuar nossa jornada para a história. O livro que a gente vai ver hoje é esse aqui, ó, Desinformação, escrito por Yomihai Pacepa, que é o escritor desse livro, e o professor Ronald J. Hislak, eu acho que é assim que se fala o nome dele, eu vou falar aqui. Mas a gente vai ver do primeira parte desse livro, aí eu vou continuando futuramente postando mais das outras partes. E galera, esse livro aqui é muito interessante, porque ele te bombardeia informações o tempo todo, e eu vou pegar algumas informações dela e mostrar aqui pra vocês. O que eu acho interessante também é que tem uns capítulos, acho que tem 2 capítulos, inteiros da saída do Pacepa da União Soviética, porque esse livro se passa sobre o general, e aí o Yomihai Pacepa, ele fala do tempo que ele passou na União Soviética. Então ele tem um capítulo inteiro, 2 capítulos inteiros eu acho, que é dele fugindo da União Soviética. E tipo, quem tem a fé meio abalada ou não tem fé, eu respeito quem não tem fé também, eu já passei alguns tempos sendo descrente, mas você pode ver que Deus realmente deu um toque na vida do Pacepa nesse momento. Continuar, galera, eu vou explicar primeiro, falar pra vocês algumas considerações do Pacepa falando sobre Glasnost. Muita gente não sabe o que é isso, eu também não sabia antes de ler o livro. Glasnost, até que se você pesquisar na internet ainda
não dá pra tirar uma conclusão tão maneira assim, porque fala que é alguma coisa que implementaram na União Soviética, sabe? E o Pacipo fala que Glasnost era um método de endeusar o seu líder, como no caso era o líder da União Soviética no tempo dele. O, o Gorbachev, ele era o líder da União, tanto que o Pacepo ele explica o verdadeiro significado, por causa que o Gorbachev ele distorceu esse significado. Glasnost era um método de propaganda e de mentira. O Gorbachev ele descreveu o Glasnost da seguinte forma: política soviética de discussão livre de questões políticas e sociais. Aí isso foi em 1980, tá? Não é longe assim da história não, gente. É isso que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês. Tem uma parte que o Pacepa fala, Glasnost significa na verdade mentir e muito, porque eles colocam uma imagem totalmente contrária ao do líder deles, porque enquanto o país deles estão sofrendo, ele mostra que fica falando, olha só como é que o nosso líder é bom, ele traz coisas boas pro nosso país, entende? Que eu acho legal também que o chefe da KGB, o Andropov, na época era o Andropov, até porque a KGB não existe mais hoje em dia, não existe mais. Ele fala que ele começa a gostar tanto da Glasnost que ele faz com ela ser a principal política deles. Tanto que ele fala que a única coisa que o Ocidente se importa é com o nosso líder. Aí tem outra frase também que nessa época assim, de Guerra Fria, eles começaram a tirar não, começaram a implementar algumas coisas da democracia ocidental no comunismo. Tanto que aqui fala que na época que ele fez isso, ele virou uma celebridade praticamente, porque, pô, todo mundo queria saber o cara que tentou melhorar o comunismo, sabe? Mas melhorar. Tem outra frase aqui do Andropov que ele fala: deixe que os tolos crédulos acreditem que você quer perfurar o seu comunismo com um pouquinho de democracia ocidental, e eles irão cobri-lo de ouro. Então era uma outra estratégia da União Soviética para enganar as pessoas de dar uma imagem boa ao comunismo, entendeu? Acho legal também que eles tinham tipo uma formulinha também de como fazer um líder comunista que o Ocidente gostasse. Aí ele fala aqui que era um comunista moderado, que era um homem sensível, caloroso, voltado para o Ocidente e que gostava de beber um drink ocasional, que ele fala de uísque aqui, mas eu queria que vocês tentassem lembrar de alguma pessoa que é assim no Brasil. Vocês se lembram de alguém? Também fala que lia romances ingleses e amava ouvir Beethoven e tal, mas é coisa da época, o pessoal gostava disso aí. Outra coisa, o Pacepo também diferencia o método de informar mal e desinformação. O que acontece aqui no Brasil não é desinformação, é informar mal. O cara que desinformação é algo que ocorre em todo o globo, sabe? Que acontece no mundo todo, que as pessoas acham que isso aconteceu, mas na verdade era mentira. Informar mal é só em certo país ou certa área. É isso que o Pacepa também falou. E outra coisa interessante é que ele fala o método de desinformação também, que às vezes uma notícia, você acha que a notícia surgiu lá e já é desinformação. Não. A desinformação surge a partir de uma notícia que já existe, real, e distorcer ela. Aí fazer uma notícia que você, dos seus interesses. Ou seja, é o que acontece no Brasil mesmo, informar mal dessa forma. E a pessoa pega uma notícia desse jeito e distorce para os interesses deles. Tanto que eu achei engraçado que o parceiro estava falando aqui que desinformaram muito fácil aqui no Ocidente, porque as notícias eram tão rápidas, surgiam tão rapidamente que eram quase pré-releases. Então as pessoas já pegavam a informação vendo que era falsa. Aí depois de um tempo era desmentida, ainda mais hoje em dia que agora tem internet, é mais rapidamente desmentida. Mas antigamente, até lá, já enganou muita gente. Uma coisa que eu achei sinistra também
e meio triste também, foi nos últimos capítulos da primeira parte, foi que ele fala que o Lenin e o Stalin continuam esse legado de destruir a religião dentro dos países da União Soviética. Tanto que fala que antigamente tinha milhares, tipo, deixa eu ver aqui o número certinho para vocês. Tinha mais de 55 mil paróquias, tipo, mais de 55 mil igrejas, que era a igreja ortodoxa da Rússia, eu acho. Viraram 500. Pra você ver quão reduzido esse número. Pô, muito reduzido, na verdade. E isso tinha a intenção de transformar a única religião deles, o marxismo leninista stalinista. Só por isso, sabe? Pra transformar as pessoas em verdadeiros escravos, sem nenhuma moral ou ética religiosa. No Brasil acontece isso, só que de outra forma agora, pelo comunismo de Gramsci, que é o de implantar o comunismo para as pessoas pela educação. Cara, o sensacional é que eles mostram o poder da desinformação através desse livro mesmo, por causa que eles faziam um sistema de os países que eles queriam tomar para a União Soviética, eles faziam meio que um sistema mais ou menos que eles destruíam sistematicamente os partidos que eram democráticos, matando seus líderes, fazendo eles sumirem para começar a aparecer só partidos socialistas, sabe? E aí as pessoas não tinham opção, ou até mesmo eles faziam isso colocando aqui a imagem de que essas pessoas dos partidos democráticos eram nazistas. E ser chamado de nazista naquela época, nos últimos capítulos da primeira parte, mostra a relação de Stalin com Hitler, tanto que mostra a felicidade de Stalin quando o Hitler estava querendo assinar o pacto de não agressão. O que Stalin disse na hora que ele estava fazendo esse pacto: o governo soviético leva este pacto muito a sério. Posso garantir, dando minha palavra de honra, que a União Soviética não trairá o seu companheiro. Aí depois eles foram traídos. Ai. Então, tipo, você dava pra ver que o Stalin tava levando muito a sério esse pacto. Então, ele tava querendo mesmo se aliar aos nazistas, para que viam que os ideais dele eram parecidos. E outra coisa que eu vi aqui é que quando o Hitler estava assinando a Operação Barbarossa, quando o Hitler estava assinando a permissão para iniciar a Operação Barbarossa, que foi a guerra que iniciou a traição do Pacto de Não Agressão, um agente soviético já sabia disso, ele estava lá e tipo, já tinha se passado um dia que ele tinha assinado, e daqui a 3 meses seguintes ia acontecer a operação. Então o Stalin já sabia dessa traição e ficou... caralho. O Stalin ficou bolado. Uma coisa que muita gente não sabe é que os russos eles levaram uma coça no começo da invasão dos alemães na Rússia. Aqui no capítulo 8 fala que 10 milhões de militares morreram, 40 milhões de civis morreram e 5 milhões de outras pessoas foram presas. Então, tipo, você vê que tipo, 50 milhões de pessoas morreram nessa invasão. Aí, só que quando os nazistas já estavam na porta de Moscou, que é a capital da Rússia, o Japão fez a merda que foi invadir o Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos entrou na guerra e acabou dando prejuízos demais para os nazistas, o que ocasionou na derrota deles. Pior que os soviéticos tinham várias práticas suicidas até, por isso que morreu gente pra caralho, porque eles tinham essas práticas de sair destruindo tudo, vou morrer, mas eu vou levar o inimigo. E os soviéticos não podiam fugir, os soldados que desistissem já eram recebidos na morte, sabe? Não podia ir embora, você tinha que lutar. Aqui, olha só esse parágrafozinho que está escrito aqui. Pouco depois, os Estados Unidos começaram a abastecer a União Soviética com quantidades imensas de equipamento equipamento militar para ajudar Stalin a destruir parte substancial da máquina de guerra de Hitler. E funcionou. Eu também não sabia que os Estados Unidos tinham abastecido a União Soviética nessa época, não.
mas era um general, né, falando isso. Então galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Vocês viram que é muita coisa. O Pacifico, ele te bombardeia de informação. Cada capítulo é muito maçante isso aqui. Isso daqui foi só a parte 1 para vocês terem noção. Eu vou gravar outras partes, tentar deixar não tão grande assim, mas eu queria deixar as coisas que são importantes. O melhor método de tirar as pessoas da ignorância é informando elas. Então eu quero fazer pelo menos minha parte aqui e vou tentar fazer minha parte futuramente também, porque eu vou ler vários livros e trazer aqui para vocês algumas informações boas como essas. E galera, eu não queria falar que tipo, estamos em uma guerra cultural. Estamos sim, mas às vezes é bom você olhar o seu inimigo como um amigo. É melhor você tirar a pessoa de uma mentalidade ruim, mostrar que olha só que horrível o que isso daqui tá fazendo. Se junte a nós para derrotar isso. É bem melhor, entendeu? Então esse é meu papel. Eu tô querendo recrutar as pessoas para um lado certo, não é para lutar contra elas. Então só queria falar isso mesmo e fui.